O tema de nossa mensagem de hoje é o reino de Deus e sua plenitude. Nós estamos, durante este mês, falando da plenitude do reino de Deus. Em nossa reflexão desta noite, buscaremos dois aspectos que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude. Então nós iremos olhar nessa noite, estudar, refletir sobre dois aspectos que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude. Aspectos que ainda não são plenos em nosso dia, mas que são marcas, que são características do reino do Messias. O primeiro aspecto que caracterizar o reino de Deus em sua plenitude é a renovação de toda a criação. Então, o primeiro aspecto que nós estaremos hoje olhando, refletindo, analisando é a renovação de toda a criação. A Bíblia nos diz que na consumação final do reino haverá uma renovação de toda a criação, que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, geme em nossos dias, aguardando este dia glorioso, o dia do Senhor. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, verso 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? A queda do primeiro Adão no Éden tornou toda a terra maldita. O mundo criado por Deus perfeito, por causa do pecado do primeiro homem, passou a viver no caos. A harmonia existente entre as espécies criadas se transformou em uma luta diária entre elas pela sobrevivência. Se você gosta de ver a respeito da natureza, de assistir esse planeta mundo, essas coisas aradas todas, você vai ver lá hienas devorando corças. É a natureza, a criação toda lutando, veja só, as espécies umas contra as outras para sobreviver. Este sofrimento, então, que leva as espécies a lutarem entre si pela sobrevivência, é a natureza gemendo, como em dores de parto, aguardando o dia em que a harmonia será restabelecida entre as espécies. É interessante que no verso que lemos, Paulo também fala que nós estamos gemendo. Embora tenhamos experimentado os primeiros frutos do Espírito, nós ainda continuamos vivendo um conflito entre a carne e o Espírito. No último encontro nós falamos da realidade do já e do ainda não. E nós mencionamos esse grande conflito que todos nós vivemos. Nós recebemos o Espírito de Deus, mas ainda vivemos neste corpo terreno dominado pelo pecado. Então,
nós vivemos por causa disso neste conflito entre carne e o Espírito. O Espírito de Deus já opera em nós, habita em nós e nos torna participantes da natureza divina. Mas ainda estamos presos neste corpo corrupto. Essa é a razão de ainda sofrermos então os efeitos do pecado em nossas vidas. Ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. O profeta Isaías, ele descreve como a criação e os animais viverão quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, quando o reino messiânico se manifestar. Isaías capítulo 11, do verso 6 ao 9, eu quero ler estes versos com vocês para que a gente possa ver como o profeta descreve o reino de Cristo. Nós não vamos entrar aqui no contexto do livro e dos dias de Isaías, apenas olharmos para este aspecto do que ele está dizendo a respeito deste reino vindouro. Então ele diz o seguinte, a partir do verso 6, nós vamos ler do 6 ao 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja a descrição que o profeta faz a respeito agora da criação. Essa criação que foi então agora redimida, essa criação que foi restaurada, renovada. Esse é o reino messiânico descrito pelo profeta. E o que nós percebemos? Nós percebemos que neste tempo, o reino messiânico restaurará a originalidade da criação. Viveremos novamente a realidade vivida pelo primeiro Adão no paraíso. Os animais não serão mais feras carnívoras. Não viverão mais em luta uns contra os outros para sobreviverem. Todo ser vivo se alimentará das ervas, das vegetações, da palha e não mais uns dos outros. O verso 9 conclui afirmando algo extraordinário. Ninguém fará nenhum mal. Eu acho esta frase esplêndida. Ninguém, dentro do contexto descrito pelo profeta, é todo ser criado. O profeta está afirmando que nenhum ser criado causará mal ao outro. Isso significa que o mal deixará de existir. Todo impulso maligno existente em nossa natureza hoje, como o egoísmo, a avareza, a idolatria, todo este impulso que desperta em nós sentimentos de orgulho, de ciúmes, que nos leva à depravação sexual, à ganância, a guerras intermináveis e até mesmo a destruição da natureza, tudo isso deixará de existir. Não haverá mal nenhum. Você consegue imaginar isso? Esse mundo descrito aqui? Um mundo sem maldade, onde os pensamentos de todos são puros, as intenções são sempre boas, onde o lobo se deita com o cordeiro, o leão comendo palha,
o urso e os filhotes brincando com a vaca. Você consegue imaginar isso? Um mundo onde não haverá mais feras, onde não haverá mais pesadelos, ninguém mais vai contar historinha de bicho-papão, terremotos, ciclones, enchentes, tudo isso deixará de existir. Um mundo sem caos. O cosmos será restabelecido. A paz reinará sobre tudo e em todos. Assim será o novo céu e a nova terra. É isto que Deus tem preparado para nós. E muito mais do que isto, porque nós não conseguimos dimensionar a totalidade de tudo isso. Um segundo aspecto que caracterizará o reino de Deus em sua plenitude é o estabelecimento de uma nova ordem política. Então nós vamos olhar o segundo aspecto, o estabelecimento de uma nova ordem política. Há muitos versículos na Bíblia que descrevem o reinado de Jesus, o Cristo de Deus. Entre estes tantos textos bíblicos, eu vou apenas ler um e destacá-lo aqui para nós nessa noite, Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Amém? O texto começa dizendo assim: mas a respeito do Filho diz. A ideia que o autor de Hebreus está trazendo é que Deus Pai está falando sobre Jesus. E aí ele diz: o teu trono. A palavra trono se refere então a um reinado. A palavra trono traz a ideia de um rei sentado governando. Então está dizendo o Pai a respeito de Jesus, o Filho, o teu trono. E aí chamam de ó Deus. O autor de Hebreus aplica as palavras do Salmo 45, essas palavras que nós vemos aqui em Hebreus, pertencem ao Salmo 45, versos 6 e 7, a Jesus. Se você depois quiser, você pode olhar o Salmo 45 e você vai encontrar essas palavras. Isso significa que os cristãos do primeiro e segundo século consideravam que Jesus era o rei messiânico mencionado pelo salmista. E que ele não era apenas o Filho de Deus, mas o Deus Filho que havia encarnado para morrer em nosso lugar. E que havia ressuscitado dentre os mortos, para reinar e cumprir as palavras dessa profecia. Ele diz: reinará para sempre. Então, eles leram o Salmo e entenderam que o Salmo se referia à pessoa de Jesus. Isso significa então que Jesus voltará e reinará para sempre sobre todas as nações, sobre todos os povos. A teocracia, o governo de Deus, será estabelecido para sempre através do reinado de Jesus. O texto também afirma o estabelecimento da justiça através desta nova ordem política. No governo do Filho, isto é, no governo de Jesus, a equidade estabelecerá a justiça para todos sempre. É isso que está dizendo o texto. Jesus nos julgará de maneira imparcial, isenta, neutra de qualquer coisa.
Isso significa que Jesus não tomará partido por uma pessoa em detrimento de outra, como fazem os juízes, de nossos dias. Somente Jesus tem a capacidade de nos julgar de forma imparcial e justa, pois somente Ele pode sondar os nossos corações e nos julgar a partir de nossas intencionalidades, não apenas dos atos cometidos, mas por trás das intenções de cada ato. Ele nos julgará para que a justiça seja estabelecida. E Ele o fará, porque, segundo o texto, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O profeta Isaías também descreve a respeito desta nova ordem política no seu texto a respeito do reino messiânico. Então nós vamos voltar lá para o texto de Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler Isaías 11, do verso 1 ao 5 agora. Diz assim, olha: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O profeta está dizendo que da casa do rei Davi virá o Messias, o Cristo de Deus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. E aí ele vai falar a respeito do Espírito. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então ele está dizendo, em outras palavras, que o Espírito Santo seria o conselheiro de Jesus durante a sua vida. O Espírito desceria sobre Jesus e iria conduzi-lo em seu ministério. A partir do verso 3 diz assim: e ele se inspirará no temor do Senhor. Isso significa que ele terá prazer em temer ao Pai, em fazer a sua vontade. Será do agrado dele viver a vontade do Pai. E aí diz assim: não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O profeta, no verso 3 deste texto, assim como o salmista, ele afirma que o Messias julgará com equidade. Entretanto, Isaías, ele apresenta algo novo no verso 4, em relação às palavras do salmista. Veja só que interessante. O Messias, aí ele vai descrever o seguinte: com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. O que isso significa? Estaria por acaso Jesus fazendo então um julgamento já tendencioso aos pobres? Aí então você pode pensar, ele não seria mais então imparcial, não seria mais neutro, se ele está pendendo já a balança em favor de um grupo? Certamente que não é isso que o texto está dizendo. As palavras do verso 4, elas precisam ser consideradas dentro do contexto dos dias do profeta. Era muito comum naqueles dias, nos dias de Isaías, os profetas, os magistrados, se venderem aos poderosos e ricos de seus dias. Os julgamentos naqueles dias eram injustos, diferente de hoje. Hoje tudo muito certinho, muito justo, ninguém favorece ninguém, muito diferente. Mas naqueles dias, os julgamentos eram pendentes sempre para os ricos e poderosos. E é por isso, então, que o profeta menciona essas palavras. E eu quero mostrar para vocês essa verdade, porque
não está distante dentro do texto. Basta a gente voltar um capítulo atrás, aí você pode vir para o capítulo 10, e nós vamos ver o profeta exortando os magistrados. Isaías, capítulo 10, do verso 1 ao 3. Veja só o que diz o texto. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. Quer dizer, então, aqueles que possuem o poder para legislar e julgar, faziam leis favoráveis para eles com o fim de oprimir os pobres, com o fim de tirar o direito daqueles que já eram oprimidos, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? É diante deste quadro, então, que nós lemos aquelas palavras, onde o Messias vai tentar, então, restabelecer a justiça. Amém? Os ricos, e poderosos serão julgados da mesma forma, na mesma medida que os pobres e os necessitados. Jesus reinará e julgará todos com retidão, como diz o texto, com uma faixa em seu peito de retidão, a fidelidade como um cinturão. Por isso nós podemos descansar, porque seremos julgados pelo justo juiz. Eu concluo essa mensagem lembrando que refletimos hoje sobre 2 aspectos que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude. Existem outros aspectos. Por exemplo, nós seremos transformados ao recebermos um novo corpo, um corpo espiritual. Esse é um outro aspecto do reino messiânico, quando se concretizar todas as coisas. O diabo e os seus anjos caídos serão lançados no lago de fogo, que foi preparado para eles, mas juntamente com eles todos aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. Na nova ordem política, existirá apenas um povo, um só Estado, uma só nação, porque Jesus reinará sobre todas as nações. Ele nos unirá e nos fará então um só nele. O conhecimento então destas verdades que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude deve produzir em nós esperança e ao mesmo tempo um compromisso com a missão que nos foi deixada por Jesus enquanto aqui vivemos. Então, este conhecimento a respeito deste reino vindouro, da nova terra, do novo céu, do estabelecimento da justiça, deve provocar em mim e em você esperança, porque nós sabemos que esta ordem vai passar, existe uma nova ordem, um novo mundo, um novo céu, nova terra nos esperando, mas também deve causar em nós um despertamento com relação ao nosso compromisso, à missão que foi deixada por Cristo a nós. A esperança, porque nós sabemos que a ordem presente que reina hoje, produzindo injustiças sociais, guerras, violência física, psicológica e até mesmo sexual, terá o seu fim. Todo o mal deixará de existir, amém? A destruição do meio ambiente, as catástrofes naturais, a violência entre os animais, para sobreviverem, tudo isso deixará de existir. Uma nova ordem se estabelecerá, uma ordem de paz e justiça sobre todas as dimensões da vida. Precisamos viver esperançando por esse dia, pelo dia do Senhor. Precisamos viver desapegados deste mundo presente, pois somos chamados para vivermos o reino de Deus. Aqui não é a nossa pátria. Precisamos ter consciência dessa verdade. Aqui não é a nossa pátria.
Somos apenas peregrinos, estamos de passagem neste mundo. Precisamos viver hoje sonhando com o novo céu e com a nova terra, olhando para este novo ambiente, nova casa que Deus tem para nós. Este é o nosso lar. O conhecimento dessas verdades que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude deve nos levar a vivermos comprometidos com a missão que nos foi dada por Jesus. Ele disse a mim, disse a você: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas precisam saber que há uma vida melhor esperando por elas, que há um mundo melhor esperando por elas. Nós não podemos morrer com essa esperança apenas conosco. Nós precisamos esperançar, levar as pessoas também a viverem esta esperança, a terem conhecimento desta verdade. Precisamos anunciar a elas a pregação do evangelho de Cristo, que o mundo não é somente o que elas veem hoje. Um mundo de sofrimento, de injustiça, de violência, onde o mal predomina e reina, mas que há um novo mundo e um novo céu esperando por elas. Um reino de justiça, de paz, que já foi dado a elas em Cristo. As pessoas precisam saber desta verdade. Que Jesus na cruz morreu para que elas, sim, elas possam entrar neste novo reino. Nós fomos incumbidos de fazer isso, de anunciar esta verdade, de levar esta esperança às pessoas, essa boa notícia. É boa e muito boa. Nós não estamos aqui, queridos, para implantarmos o novo céu e a nova terra. Muitos cristãos hoje estão achando isso, que estão aqui neste mundo para implantar o novo céu. Nós não estamos aqui para implantar o novo céu e a nova terra. Nós não estamos aqui para implantarmos o reino de Deus neste tempo presente, não. Nós não estamos aqui para construirmos templos e mais templos e mais templos, não. Estamos aqui para tornarmos visível às pessoas que nos cercam. E eu não estou falando das instituições, eu estou falando das pessoas que nos cercam. O reino de Deus, que já está presente por meio de nós, por meio de mim, por meio de você. Entenda isso, nós não estamos para implantar um governo físico, geográfico, nós estamos para trazer o reino de Deus presente a essas vidas por meio de nós, levando elas a conhecerem Jesus Cristo, assim como um dia nós conhecemos. E aí o reino de Deus se torna na vida delas também presente, quando elas entenderem quem é Jesus, quem é este Rei, quem é este Salvador, e elas crerem, e elas se renderem, elas receberão a promessa do alto, o Espírito Santo, e elas serão integradas dentro do reino de Deus. Agora, esse reino físico é Jesus que irá estabelecer, não somos nós. Nós só anunciamos, e esse reino espiritual é o Espírito Santo que faz acontecer. Nossa tarefa é anunciar, nossa tarefa é pregar, é falar dessa verdade. Aí o Espírito Santo de Deus, é Ele quem convence o homem. E é Jesus que virá e estabelecerá o seu reino. A implantação do reino de Deus nos corações do homem é obra do Espírito Santo. O estabelecimento do reino de Deus no mundo físico é obra de Jesus. A nossa obra é anunciarmos e vivermos hoje os valores e princípios do reino de Deus, para que vidas através de nós possam desejar fazer parte deste reino, amém? Que você seja uma testemunha viva deste Cristo vivo, para que as pessoas ao olharem para você, elas queiram também conhecer esse Jesus a qual você serve. Que você seja assim, essa testemunha. E assim, nós vamos levando o reino de Deus nos corações. Que vocês possam esperançar. Viva esperançando. Viva comprometido com este evangelho. Eu quero convidar você a fechar os olhos.